Good morning! Good morning, everyone! How are you doing on this lovely Tuesday? It's Tuesday! Terça-feira! Are you ready for coffee with the Holy Spirit? Hello, Brigida. Hello, Anna. We're listening to Waymaker. Coffee with the Holy Spirit. How are you doing today? Good? How are you doing? É um jeito diferente de perguntar como é que você vai. How are you? Ou how are you doing? How are you doing? Good morning. Today we're gonna talk. Hello, ambassadors! Bem lembrado. Hello, ambassadors! Good morning, ambassadors! Good morning! Hello, Aya! Hello, Yara! Hello, Rob, Karina, Carla! Hello! Today we're gonna talk about obedience. Hoje, na verdade, eu ia falar sobre uma coisa diferente, mas aí o Senhor me trouxe a mensagem que era para falar sobre obedience, sobre obediência. Não tem problema, Carvalho, é Dimas, né? Dimas, fica gravada aqui a live. Eu gosto de ter vocês aqui junto. Porque tem uma energia, né, diferente ao vivo, live. Vocês sabiam que ao vivo em inglês é live? Pois é, né? Live, ao vivo. Aí você fala, peraí, mas não é também live? É. Se eu pronunciar live, é porque é morar. Se eu pronunciar live, é porque é alguma coisa ao vivo. Um é o verbo, né, morar, e o outro é um substantivo, o nome de alguma coisa que é feito na hora, é live. Hello, Antônio. Hello, Bel. Welcome. Então, hoje, today I was gonna talk about, hello, Marina. Marinalva, sorry. Today I was gonna talk about the word. Hoje eu ia falar sobre o poder da palavra. Mas o Senhor revelou que não era isso, que era sobre obediência. Então, como eu sou obediente e que acredito que vocês, como eu, querem aprender mais sobre a obediência, let's learn how to be obedient. Então, eu obedeci. E na última hora, acho que 2 minutos antes da live, o Senhor mudou. Na verdade, eu achei que fosse outra coisa, mas é sobre obedience. Hello, Kelly! So, we're going to start with something so nice. A gente vai começar com um direcionamento tão especial, tão gostoso, que diz assim: Obedience brings success. Obediência traz sucesso. Obedience brings success. Success is a word that can mean many things. Sucesso pode ser muitas coisas. But in my opinion, success means know who you are in God. Para mim, ter sucesso é saber quem é você em Deus, é ter sua identidade revelada, é saber que você está aqui para um propósito. And the purpose is not yours, it's His. Isso. Na verdade, Ivonete, é obedience. Obedience brings success. So, when you know who you are, you have your purpose revealed. Então, quando você sabe quem você é em Cristo, você tem em Deus, você tem a sua identidade revelada. So many people here, they don't have their identity revealed. They don't know who they are. Muitas pessoas, elas não sabem quem elas são. A identidade delas é só aquele documento.
But our identity, our ID, we have God's DNA. A gente tem o DNA de Deus. And I'm not saying that it's not me, it's the Bible says it. Exactly. Success is having your identity in Christ. Exactly. That's really success. And that leads to happiness. And it's a vicious cycle. É um ciclo vicioso. Por que o virtuoso? Porque isso te leva à felicidade. So you have success, you know who you are in His purpose, and that leads to happiness. And also, when we're talking about success, about being God's children, that's very important that we really believe that we really know who we are. Because I was once like that. Eu já fui assim, sabia? Eu, como todo mundo sabe, I was born as a Christian, eu já nasci num lar cristão, mas eu não tinha essa identidade revelada. Can you believe that? I didn't have my identity in Christ revealed. Hello, Ty, welcome, beautiful. I didn't have it, you know? So now I do, and I see that it makes the whole difference in your life. And also, sometimes you may be, oh, what's my purpose? Quem já ficou aqui se perguntando qual que é o meu propósito? What's my purpose? What's my purpose? Alguém aí já se ficou perguntando qual que é o seu propósito aqui na vida? Quem já? Eu já. Quem já ficou perguntando, comprou livro, descubra seu propósito, descubra seu porquê? Quem? Me too. And guess what? Guess what? Não, eu pirei. Como disse, você pira com essa coisa que eu descobri? Não, você pira, pera. Hold on. Hold on. Hold on. It's not your purpose. Sabe por que é tão difícil achar o seu propósito, o meu propósito? Sabe por quê? É quase impossível. Sabe por quê? Because it's not our purpose. Simplesmente porque o propósito não é nosso. Você pira com uma informação dessa que eu peguei e eu falei, não, pera. Now I get it. Agora eu entendi. Pera. It's all about that. Então, quer dizer que o propósito não é meu. O propósito é dele. It's his purpose. Ah, tá. Por isso que estava tão difícil descobrir. Because it's God's purpose for my life. Então, o propósito, it's his purpose. Oh, I need to find my purpose. Eu preciso descobrir meu propósito. I need to find my purpose. I need. Hello, Simone. Hello, Selma. Hello, Belle. Hello, Ty. Hello, Denise. It's not your purpose. It's mine. It's God's. So you just have to go with the flow. You just have to, to listen to God's voice. Because it's his purpose. He put it in your heart. Ele que põe no seu coração. Porque o propósito é dele. Por muito tempo eu fiquei procurando, eu comprei livros, descubra seu propósito, descubra seu porquê, all that. And I couldn't find it. I said, my God, how can I not find it? And it can be like God has a purpose for you to be a teacher or to be a doctor. O seu propósito não é o que você do. Can you hear me? Pausou? E agora voltou? Voltou, tá. Ok. Good.
So, my purpose cannot be that I am a teacher. Como o meu propósito é ser uma professora? What if I'm not a teacher anymore? E se eu não sou mais uma professora? E se eu não sou mais um doctor? E aí, acaba o meu propósito na Terra? So it doesn't make sense. So the purpose, it's his purpose. And he knows it. O propósito é dele e é ele que sabe. And he puts it in your heart. E ele põe no nosso coração o propósito. Ah, that's good. I'm glad to hear that. Que bom. É assim, né? Quando vê o negócio é para entregar a mensagem, sempre acontece alguma coisa, but it's okay. I don't give up. Eu não desisto. So, we have to have that in mind, that it's God's purpose in our lives. And it's so refreshing. Para mim foi assim muito libertador, sabe? Quando eu descobri que o propósito é dele e não é meu. Porque daí eu tava ficando, nossa, qual que é o propósito? Qual que é? And it's not. And it's about him. It's not about us. Que bom, né? That's so refreshing. It is so refreshing. So it's his purpose. Then you have to listen to God's voice. Hello, ambassadors. When we listen to God's voice, quando a gente escuta a voz de Deus, we know our purpose. Our purpose, just to... I'm gonna talk about myself. Eu vou falar sobre o que eu sinto aqui, porque I have told you, I'm not a theologist, I'm not a pastor, I'm not a group leader or anything. I'm just someone that wants to learn about the word. Então eu sou uma apaixonada pelo Senhor, pela palavra, pelo tudo do reino, e eu tô aprendendo com vocês. But from what I have learned so far, do que eu aprendi até agora, que o nosso propósito is to govern over earth, é governar sobre a terra, is to be with God in eternity, é para ficar com Deus na eternidade. Então todo o propósito nosso aqui é o dele, which is spread his word. Então o nosso propósito é espalhar a palavra dele, é falar sobre ele, é viver a vida que ele quer para nós. And that means you can talk about God and live his gospel. Being a teacher or a doctor or a housekeeper or a manicure, doesn't matter. Então, o propósito de Deus para nós é estar com ele na eternidade, é governar sobre todas as coisas, é ter nossa identidade revelada como os filhos. So, if it is... se eu sou professora, eu posso transbordar o amor dele, as coisas dele como professora. Mas se eu virar médica, I can do the same. You see, so it's not about your job. It's about what's in your heart. Então não é sobre o teu trabalho, é sobre o que tem no seu coração. E aonde você estiver, você vai fazer isso como mãe de aluno na escola quando você for levar teu filho, as a wife, as a doctor, as a teacher, it doesn't matter. Porque não seria... depende do meu trabalho para eu ter o meu propósito. E quem é mãe decidiu cuidar dos filhos? Ela não vai ter o propósito porque ela não... So it doesn't matter. She can overflow with her children. A manicure can overflow with her clients. A doctor with the patients. A teacher with the students. So it's bigger, it's higher than that. It's much higher. É muito mais alto do que a gente imagina, aquele propósito raso. O meu propósito é falar sobre investimento. No. Your purpose is about being God's children. And not only being God's children, it's being God beloved. Don't forget about that. God's beloved children. Because that makes the whole difference. Nós não somos só apenas filhos de Deus. A gente não é só God's children. We are God's beloved children. Nós somos filhos amados, desejados dele. We are beloved. That makes the whole difference. You know why? Then you say, but how can I be sure? Como eu posso ter certeza? Because God gave his only son
so that we could have a relationship with him again, that he could renew the plan. Deus deu o único filho dele, a coisa mais preciosa que ele tinha. Ele deu para que a gente tivesse vida de novo. So, we are beloved children. And maybe you get me thinking, né? Você tá pensando, but how can I listen to God? Como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Quem aí tem essa dúvida? Who has this question? Quem já teve? How can I listen to God's voice? Como eu posso ouvir a voz de Deus? How can I? How do you think we can identify God's voice? Como saber a voz de Deus? Por exemplo, hoje de manhã, eu tinha 2 assuntos para falar. Eu pedi, Senhor, revela para mim qual é para falar. What should I talk about? About being positive or about being obedient? How? What do you think? Como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Como saber se é Deus que está falando? It's super simple. It's super simple. É muito simples. You know why? Because for you to listen to God's voice, sometimes we think we have to do something like supernatural. Às vezes a gente acha que tem que fazer alguma coisa sobrenatural para ouvir a voz de Deus. Que a gente tem, o que a gente tem que fazer? For example, I know Belle. Eu conheço a Belle. A Belle tá aqui. Hello, Belle. Belle is in Georgia. A Belle tá na Georgia. Eu falei com a Belle muitas vezes. Eu conheço a voz da Belle. And se ela me ligar, se a Belle me ligar, olha só, que eu não falei tantas vezes. Belle, quantas vezes a gente falou? Umas 5, 6 vezes? Umas 6 vezes a gente conversou? Ouvindo a voz live, em vídeo e pessoalmente, acho que umas 6 vezes. Eu conheço a voz da Belle se ela me ligar agora. I know Belle's voice. I know. Então, como que eu conheço a voz da Belle Kiss? Porque eu já passei tempo com ela. E passei, a gente falou em vídeo, em voz, acho que umas 5 ou 6 vezes só. E eu conheço a voz dela. Ela pode me ligar 5 pessoas. Eu sei quando se for ela. So, with God is the same thing. Para eu conhecer a voz de Deus, na verdade, quando você reconhecer, né? Por exemplo, antes de estar aqui, ninguém nunca tinha me visto. So, if you saw me on the streets, you wouldn't recognize. Eu tenho alunos em Alphaville, que eu tava outro dia no varejão, I was grocery shopping, and they say, oh, hey, are you Simone Lobo? Are you our mentor from the Worst Year? Você é a nossa mentora do pior ano? Eu falei, sou. Oh, ok, thank you. You know? Eles me reconheceram, porque eles me viram uma vez. Eles já me ouviram. Eles reconheceram a minha voz quando eu tava no varejão. E aí, a Belle já ouviu minha voz. Então, quando a Belle ouvir de novo, ela vai saber que sou eu. And with God is the same thing. When I listen to God's voice, hoje, eu sabia que era a voz dele. Que é diferente. Ah, thank you, Michele. É ele que nos capacita aqui, que nos ensina. So, I know when it's God. Because I have intimacy. Exatamente, eu tenho intimidade. O meu marido, quando a gente tá num lugar e eu perco ele dá um assobiozinho. Ele faz... Eu não sei fazer, tá? Porque eu não sei assobiar. Ele faz assim... Aí eu já sei que ele tá em algum lugar. I know his whistle. Whistle é assobio, né? Eu sei quando ele assovia pra mim. Então, imagina quando ele fala. It's all about that. Então, pra gente ouvir a voz de Deus, a gente tem que fazer o quê? Como é que eu sei quando meu marido tá whistling? Quando tá assobiando pra mim? Porque eu passo tempo com ele. How do you know that Belle Kiss is calling me? Porque eu já passei tempo com ela. Como eu posso saber se Deus tá falando comigo? Porque eu passo tempo com ele. Spend time with God.
Engraçado, né? Parece tão complicado, but it can be simple. Tudo que a gente traz para o mundo natural, natural, when we bring things to natural world, it makes much more sense. Quando a gente traz as coisas para o mundo natural, para o nosso mundo, faz tanto sentido, né? So, we have to spend time with God. We have to. And we know when it's Him. You know, because His voice is different. Então, quando o meu filho me liga, when my son calls me, I know it's my son. I know. Eu posso atender de olho fechado, posso não saber quem é. I know it's my son. I know it's my mom. I know it's my husband. I know it's Bel. So, se eu sei que é a Bel, que é o meu marido, que é meu filho, que é a Thay, eu conheço o sorriso da Thay, por que eu não conheceria o sorriso de Deus? Que Ele que me criou. I have His DNA. So, it makes sense, right? It makes total sense. So, spend time with God. Então, vamos passar mais tempo com Ele para ouvir a voz dele. I'm going to participate in a meeting. There's going to be an immersion in Dubai, and I was invited to speak. Então, vai ter uma imersão em Dubai e eu fui convidada para palestrar lá. And it's about the kingdom. É sobre o reino, né? E aí eu ia fazer essa palestra, né? Porque é um grupo de brasileiros que moram lá. E eu ia dar essa palestra em português. Aí ontem o senhor falou pra mim assim, a palestra é em inglês e é sobre God's favor. E a palestra é sobre o favor de Deus. Aí eu falei, em inglês, senhor? Sobre o favor? Eu falei, então tá. Então assim, foi muito claro. Muito claro. Foi. A palestra vai ser dia 24 de junho. Você tá aí em Dubai, Eduardo? Me manda uma mensagem, me manda um direct. Foi muito claro. O senhor falou, a palestra é em inglês e é sobre o favor de Deus. É God's favor. Eu sei, uau! Eu sabia que era a voz dele, eu não tive dúvida. Hoje de manhã, eu tava com 2 devocionais and I said, God, eu acho que é esse. Ele falou, não. É obedience. So, it's God's voice, but you have to train. Tem que treinar. It's every day, every day, every day, every day. Me manda mensagem, Edu. Every day, it's every single day. É dia a dia, dia a dia. Você vai entendendo mais a voz. E aí você vai vendo que as vozes, elas têm uma impressão diferente. Porque when God says, por exemplo, o Senhor não falou pra mim, a palestra em inglês é como se fosse um carimbo em alto relevo. É a mesma coisa. The same thing happened to my book. O meu livro se chamava O Código da Fluência, onde eu dou todas as dicas de como se tornar fluente em inglês. But when I finished the book, eu senti. O nome do livro é Você é Maior que o Inglês. Eu falei, mas senhor, eu já falei o nome para todas as pessoas. Não, mas é Você é Maior que o Inglês. You are greater than English. Então, o livro é Você é Maior que o Inglês. Então, quando a gente, when we listen, when we yield to the Holy Spirit, you know, it's different. Oh, thank you. Thank you, Bel. I got this message last night. O Senhor me ministrou essa passagem ontem à noite, antes de eu dormir, sobre quando aconteceu ontem mesmo. Foi isso, que a minha amiga me convidou para me dar essa palestra em Dubai, e eu ia falar sobre outra coisa em português, e o Senhor falou em inglês, e é sobre o meu favor. E aí eu falei, nossa, mas como que eu tive tanta certeza que é Ele e não eu? Because we spend time with God. Passando tempo com Ele. Você vai ver a diferença. Eu sei quando meu filho fala e quando meu marido. I know when my son speaks or my husband. Just because I spend time with him. So let's finish by talking about obedience. Vamos terminar aqui com o último verso do nosso devocional, que diz assim: Obedience brings the fruit of the Spirit in your life. Não. Eu fico assim tão chocada. I am so shocked by His Holy Spirit's presence. A gente tem falado sobre os frutos do Espírito quase todo dia aqui. Quando o Senhor deu essa palavra, eu não sabia, eu não li isso aqui.
E olha como termina. Obedience brings the fruit of the Spirit in your life. A obediência nos traz os frutos do Espírito na nossa vida. Dig deep into God's word before you walk away from blessings today. Dig deep é mergulhe na palavra de Deus before you walk away from blessings today. Uau. Mergulhe na palavra antes de escapar de escapar da bênção que Deus tem para você hoje. Wow. That's strong. So, let's be obedient children because we are beloved. Nós somos filhos amados. Que tal ser filhos? Obedient and beloved children of God. How about that? Aí você fala, mas teacher, agora eu não sou teacher, né? Agora eu sou ambassador. O verse é 2 Timothy 3:16. 2 Timóteo 3:16. 2 Timothy 3:16. You can say, but teacher, eu não sei como ser obediente, fica difícil, eu não sei às vezes o que é, porque eu ainda não consigo ouvir tanto a voz dele. So spend more time, então passa mais tempo com ele. Passa mais tempo com... Você sabia que hello Carlinha, hello, you know that God has left us a love letter. Vocês sabiam que Deus não deixou uma carta de amor, várias cartas de amor e álbum de fotos conosco? The Bible. The Bible is a picture album. A Bíblia é um álbum de fotos dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais e do nosso Pai, nosso Criador. So, before we walk away from the blessing, antes da gente sair da bênção que Deus tem para nós, let's spend time with Him, let's listen to Him. And if you're having problems trying to identify His purpose for you, se você tá com dificuldade de descobrir qual o propósito dele para você, sabe o que você faz? Lembra que we have talked about a lighthouse. Lighthouse é casa da luz. Lighthouse em inglês significa farol. Sabe lá no mar tem um farol que guia o navio? The fruit of the Spirit is our lighthouse. Os frutos do Espírito são o nosso farol. Então, quando você estiver na dúvida, será que eu estou obedecendo a Deus? Olha lá nos 9 frutos, check out the 9 fruit of the Spirit, and you have to have a north, and você vai ter um norte. Se você está fazendo a vontade dele, se você está, if you're walking in spirit or in work of the flesh. Se você tá caminhando pelo Espírito ou pelas obras da carne, porque não dá para ficar nos dois, tá? Ou é um ou é outro. So, make your choice. Escolha, faça as suas escolhas. Ok? So, choose the best. Escolha o melhor, because he's the best. Okay? So, who do you want for your team? I want the best. Okay, ambassadors. Eu ia falar generals. Okay, ambassadors. Let's pray. Vamos fazer a nossa oração. Let's pray. Quem quiser o devocional, me manda uma mensagem e fala, teacher, obedience, porque tem que falar qual é, porque como tem vários e tem muitos alunos lá no Piorando, a gente tem 20 mil alunos que também faço devocionais, são diferentes, então eu preciso saber de onde você vem, tá bom? Então coloca lá, obedience, ou então coloca God's voice. Qual que é o nosso, what's our code today? Qual que é o nosso código hoje para transbordar? O que vocês acham? What do you think? What can be? Qual pode ser o nosso código de hoje? Hoje a gente falou sobre obedience. What is it? Listen to God's voice. Ouça a voz de Deus. Where's the code? Relacionamento. Time with God. Exatamente, acho que a palavra é relacionamento com Deus. Let's rock it. Yes, We have to have a relationship with God. Sem relacionamento com Deus, você não vai nem identificar a voz dele.
Isso, que identificar a voz de Deus. Yes. Know God's voice. Exactly. Or listen to God's voice. Exactly. So let's take a picture. Intimacy. Intimacy with God. Exactly. Intimacy with God. What's your calling? We can talk about it's God's purpose, not your purpose. Que tal essa? O propósito é de Deus e não seu. Que tal? It's God's purpose, not yours. It is God's purpose, not yours. Porque eu passei tanto tempo tentando descobrir qual que era o meu propósito, para descobrir que não era meu propósito, mas era dele. So we have many codes here. A gente pegou bastante código, hein? So let's pray. Vamos fazer oração. Dear Lord, thank you for your love, for your salvation, for your grace, for your favor. Thank you for being such a lovely Father and caring. Thank you for taking care of us. Thank you for this time together. Thank you for sending us your counselor, the Holy Spirit. Thank you for being with us and teaching us. We thank you for this opportunity to be together in your name. Thank you for all the ambassadors here. We are your ambassadors. We thank you in Jesus' name. Amen. Yeah, it was great. It has been great. Foi muito especial, as usual. So, I'll see you tomorrow, the same time. See you tomorrow at 8 a.m. Brazil, okay? Bye-bye. It's God's purpose. Good job.